Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Qualisolo Conecta, o seu espaço para conversar com profundidade e clareza sobre a qualidade do solo, agronegócio e decisões que impactam o campo. Eu sou Isabela Vicentim e hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Henrique, que ele é professor universitário e CEO da Qualisolo. Também estou aqui com o Henrique Barbosa, que trabalha na AgroPlace, e lá ele é técnico comercial. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Vamos lá. Henrique, fala um pouquinho sobre você, sua vida pessoal, sua formação, seu trabalho. Certo. Meu nome é Henrique, eu sou representante comercial da AgroPlace. A AgroPlace é uma empresa que trabalha com nutrição, tecnologia de aplicação e fisiologia de plantas. Dentro da minha carreira, eu já trabalhei com fertilizante de solo, com fertilizantes especiais. Vim para essa região aqui no estado de São Paulo. Me formei aqui no Oeste, né? E voltei para cá trabalhando já faz uns 2 anos que eu atuo aqui dentro da região. Trabalhei fora também, trabalhei no estado de Minas Gerais, trabalhei no estado do Goiás com as mais diversas culturas e por algumas questões acabei retornando para a região, então atuo aqui com as mais diversas culturas que tem dentro da região. A cultura da cana-de-açúcar é a mais plantada dentro do estado de São Paulo, uma das mais importantes, né? Então a gente atua fortemente nesse setor aí, principalmente voltado para essa especialidade nossa aí de nutrição e fisiologia. Muito bom. O tema de hoje é o mercado de fertilizantes para adequação nutricional da cultura de cana-de-açúcar. E, para começar, me fala um pouquinho como está o mercado dessa área hoje em dia. Assim, o mercado de fertilizante ele vem passando por algumas barreiras, vamos se dizer assim. Primeiro, a maior parte da matéria-prima, né, dos fertilizantes que vem para o nosso país, ele é importado. Então, a gente tem guerra tarifária, a gente tem rolando, né? A gente tem impactos aí em dólar, a gente tem guerra em algumas regiões, em países que são extremamente importantes nesse fornecimento, como, por exemplo, a Rússia. Isso tudo impacta bastante o mercado do fertilizante. Então, existe a necessidade, os nossos solos, principalmente dentro da nossa região, a gente tem solos extremamente pobres, né, em termos de nutricionais. Então, a gente realmente tem que fazer esses aportes e vamos falar assim, esse fornecimento ele é impactado por diversos fatores, né? Assim, o que mais atuam realmente é isso que eu te falei. O dólar é complicado, a questão das guerras, né, que vem acontecendo, isso daí são coisas que impactam bastante. Interessante. Só fazendo uma parte, Isabela, o Henrique não falou, mas ele é prata da casa, né? É isso. O Henrique se formou em agronomia aqui no Oeste, é um ex-aluno do curso de agronomia, então é um imenso prazer, uma satisfação enorme poder recebê-lo aqui. Obrigado. Uma condição, né, de um técnico especialista, um profissional especialista em nutrição e fisiologia, né? Fisiologia de plantas. Então, para a gente é um motivo de orgulho, de satisfação. E aí a gente observa, né, que os nossos filhotes, né, os nossos alunos estão espalhados. Você viu? Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, né? Isso aí. Quer dizer, rodou bastante e com certeza levou o nome da Unoeste. Com certeza. E assim, o Brasil é muito grande e em todos os lugares do Brasil tem pessoas formadas na Unoeste. Então, assim, tem vários amigos que a gente trabalhou junto em algumas empresas que saiu daqui, às vezes da mesma turma, às vezes de outra turma, que está atuando aí fortemente, né, no nosso mercado, no mercado agronegócio brasileiro aí, se tornando grandes pessoas. Agora, me fala uma coisa. Só, né, seguindo na linha do que a Isabela te perguntou. Nós estamos com um problema aí de matéria-prima, a gente tem esses detalhes para resolver sempre, né? A gente sempre tem um gargalo para a gente buscar resolver. E a gente estava conversando até antes da gente começar a gravação aqui, que o Henrique falou que gosta de resolver problema. Né? Ele gosta de problema, gosta de resolver problema. E aí a gente tem que estar sempre buscando soluções. Solução para o agro, solução para a vida do produtor. E aí, com base nisso que você falou, né, desses problemas de importação, trazer matéria-prima, tem flutuação de preço no produto. Sim. Como é que o setor, como é que as empresas, como é que o setor de bioenergia encara isso?
Como é que vocês têm que resolver essa situação com eles? Compra produto, não compra? Como é que fica? Então, assim, na verdade, a gente acaba tentando fugir, o setor, né? Como é um setor que consome muito fertilizante, acaba tendo que fugir dos momentos de alta demanda, de alta compra. Por exemplo, você tem o momento que a gente sabe que, historicamente, o pessoal do soja vai entrar comprando. A gente sabe que é um puta do mercado gigantesco também, então, assim, a gente tem que fugir desses momentos. Avaliar dólar, avaliar mercado no geral de como que tá para tomar decisão. Nem sempre acerta, infelizmente, né? Senão seria muito fácil. Mas a gente tem que buscar essas estratégias de tentar comprar no momento de menor demanda, né? Nessas fases onde o mercado está comprando menos, a gente entrar com a compra, que realmente aí é questão de lei de oferta e procura, né? Mas aí, isso você falando da Agroplace, né? A Agroplace trazendo o produto. O cliente também tem que tentar fazer isso, sabe? O cliente também tem que tentar fazer isso. Ele antecipa a compra com vocês? Sim, às vezes sim. Não só, vamos falar, não só se tratando da nutrição de folha, né? Da linha premium, mas pensando em fertilizantes de solo, por exemplo, sólidos. Clientes que têm um know-how, ele realmente tenta antecipar a compra, ele vai para o mercado um pouco mais cedo do que as outras pessoas, porque com certeza dali ele vai conseguir ter uma compra um pouco melhor. E ainda mais fertilizante, quando a gente fala de sólido, impacta muito no custo, porque a gente está falando de produtos extremamente caros e de doses altas, então isso impacta muito realmente no custo de produção no geral. Depois, quando a gente vem pensando no mais premium, né, na linha de especialidades que a gente fala, aí a gente tem, vamos falar assim, a indústria, ela tem um momento, ela já sabe um momento de compra de matéria-prima, ela internaliza isso no Brasil e a maioria das empresas trabalha esse custo durante toda a safra. Então, vamos falar, esse mercado é um mercado mais estável. Agora, o mercado de fertilizante, não. Hoje, a gente tem lista de fertilizante vigente. Se acontecer alguma coisa por exemplo, lá entre a Rússia e os Estados Unidos amanhã, todas as listas caem e ninguém compra fertilizante. É assim. Então, é do dia. O fertilizante, o sólido, né? Quando a gente está no momento de alta demanda e que está com esses problemas aí exteriores, né? Em termos de flutuação de dólar, em termos de guerra e tudo mais, a gente fala que o fertilizante a gente tem que... a gente passa preço para 30 minutos. Eu vou te passar preço aqui agora, você tem meia hora para fechar. Se não fechar, pode ser que eu tenha que te passar outro já de novo, entendeu? Então, é muito nesse sentido. Agora, quando a gente passa pro que eu trabalho hoje, aí não, já é uma coisa que a gente tem internalizado já um volume de matéria-prima para a gente rodar praticamente quase toda a safra e a gente consegue ter uma menor flutuação de preço, entendeu? Um menor impacto de preço. Sim. É um mercado muito estável, querendo ou não, né? A Agroplace consegue dar uma estabilidade maior, mas você tem algum conselho para dar para o agricultor em como ele pode se precaver em relação a isso? Então, é isso mesmo. Assim, se o produtor, se ele tiver possibilidade de comprar o fertilizante sólido à vista mais cedo, com certeza ele compra extremamente bem. Então, é mais ou menos dessa forma. Agora, quando a gente fala de folha, é realmente focar em algo de qualidade para ser utilizado. Quando ele vem para o mercado também, dentro de campanhas que são geradas, todas as empresas elas vão fazer campanhas de venda um pouco antecipado para puxar mercado, para ter um fluxo, vamos se dizer, de venda, para não ficar as vendas muito voltadas para alguns meses do ano, que são esses meses de maior demanda. Com certeza ela tem a oportunidade de comprar melhor também, sabe? Então, é basicamente isso. Sim. Agora, nessa você falou bastante aí da linha de sólidos, né? Mas a expertise de vocês está na foliar. Está na folha, nutrição vegetal. Isso, nutrição vegetal, voltado principalmente para micronutrientes, para fisiologia de planta, né? Voltado para aminoácidos específicos, voltado para
estímulos hormonais, à base de extrato de alga, entendeu? É mais nesse sentido. Hoje, o que você, né, observando o campo, observando a cultura, as diferentes variedades que a gente tem de cana, adaptação ambiental, ou seja, zoneamento, né, ambiente de produção, e, obviamente, englobando tudo isso dentro de um clima um pouco hostil. O que você acha que as empresas têm que trabalhar bastante? O que o fornecedor de cana, esse é um mercado muito importante que a gente quer, tem que visar, né? Porque são duas estruturas, né? A gente tem o setor, a indústria, nós temos a empresa, né, do setor de bioenergia, mas nós temos aí também o fornecedor de cana que alimenta toda essa cadeia. Então, o que você acha que dentro desse contexto, vamos falar do Oeste Paulista para poder focar um pouco mais, em termos de nutrição vegetal, quais são aqueles elementos chaves, né, que você considera fundamentais para potencializar a produção, para produzir açúcar, produzir etanol? Assim, na verdade, a gente tem que iniciar vamos falar assim, de um bom alicerce, né? Então, a gente tem que trabalhar lá a questão de base, de equilíbrio lá de cálcio, de magnésio no solo, calcário, gesso, enfim. Depois, quando a gente vem para a especialidade, principalmente dentro da nossa região, que a gente tem muito problema com clima veranicos e clima muito quente, a gente tem no mercado aí produtos que têm aí alto teor de aminoácidos, como, por exemplo, prolina, como ácido glutâmico, alguns elementos como, por exemplo, um potássio sendo feito via folha ali para melhorar a questão de ajuste osmótico, né, de abertura e fechamento estomático, visando nessa mitigação de estresse realmente através desses aminoácidos, alguns extratos de algas, principalmente com balanço mais auxínico, onde você vai conseguir ter uma diminuição do etileno, que é um hormônio que vai ocasionar um envelhecimento, uma morte celular, né, de planta. Então, tudo isso são ferramentas que a gente tem hoje, muitas empresas com muita qualidade, com muita pureza em relação a esses elementos, com balanços corretos, sabe? Isso pode ajudar e muito a gente na nossa região. Então, principalmente produtos aí com prolina, com ácido glutâmico aí, em concentrações altas, são bastante interessantes. Porque eu vejo que a gente tem que trabalhar muito, você falou do etileno, né? Mas a gente tem que controlar um pouquinho também o ABA, né? O ácido abscísico. Isso aí. Porque em momentos estressantes, como déficit hídrico, né, severo, há uma produção intensa de ácido abscísico, né? E isso daí afeta toda a fisiologia vegetal e principalmente a abertura estomática. Com certeza. E aí vocês trabalham bem essa informação com o pessoal lá. Com certeza, temos que trabalhar, até mesmo assim, é o que a gente trabalha, é o que a gente atua, né? A gente atua no detalhe, realmente, a gente atua naquilo que, depois que está tudo bem feito, que está tudo muito, muito equilibrado, né? Em termos de macronutrientes, aí a gente vem realmente com esse equilíbrio, pensando em micronutrientes que vão exercer papéis extremamente importantes, de ativações dentro da planta, né, de mitigação de estresse, junto com alguns aminoácidos, junto com alguns hormônios que são extremamente importantes. A gente vem e trabalha realmente pontual com alguns produtos para poder fazer com que a planta saia sofrendo o menos possível daquela situação, fazendo manejos pré-seca ou fazendo manejo pós, realmente, tentando mitigar esse estresse. Isso já começa desde o plantio, na verdade. Ali no plantio, quando a gente utiliza ali um produto que auxilia, que sinaliza um bom enraizamento, um bom estabelecimento de planta, a gente já vê realmente uma planta que se sobressai nesses períodos de estresse, porque a gente consegue colocar a raiz em profundidade, a gente tem uma base bem feita, então a gente consegue colocar a raiz em profundidade e essa planta ela tem mais capacidade de absorver água, nutriente em períodos de estresse, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Perfeito. E como é feita essa análise para saber o que precisa, o que não precisa pôr no solo? Certo. Então, hoje a gente tem as ferramentas, né? A gente tem as análises de solo, que geralmente ela vai ser feita ali antes do estabelecimento da cultura. Ali a gente já consegue ter uma noção muito boa daquilo que tem na nossa área. Existe alguns extrator, o professor pode falar até melhor do que eu, que às vezes
eles vão extrair um pouco mais do que aquilo que está realmente disponível no solo, mas a gente tem ferramentas para realmente entender, saber o que está disponível para que a gente faça uma intervenção. E uma coisa que eu não abro mão, eu acho muito interessante, eu acho muito importante, é muito pouco abordado, principalmente dentro da cultura da cana-de-açúcar, que é a coleta de folha, para análise foliar. Por quê? Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. A gente chega num cliente de cana-de-açúcar, ele vai falar assim, minha planta precisa de zinco, porque o zinco é extremamente importante para a planta C4, né, de folha estreita, muito importante, realmente é muito importante. Só que quando a gente vai, por exemplo, de gramas de extração, a gente tem o elemento manganês, que não é, vamos falar assim, muitas das vezes ele é subestimado e que ele vai ser absorvido em torno de 5 vezes mais, extraído 5 vezes mais do que o zinco. Então, pode ser que através de uma análise de folha, você entenda que o seu problema não é um zinco que você iria aplicar de maneira errônea, vamos se dizer. Você ia aportar um recurso para comprar um zinco e não ia resolver um problema, que o seu problema era manganês. Você entendeu? Então, assim, existe a diagnose visual, que não é nada exato, a gente não consegue ter um parâmetro realmente. Então, eu, particularmente, como técnico, a gente acaba fazendo um pouco, mas eu não acho certo. A gente faz o diagnóstico, mas, cara, não, vamos coletar a folha, vamos mandar para o laboratório e vamos entender o que realmente a gente precisa. Quantas gramas a gente precisa aportar do nutriente. E a partir daí, sim, aí a gente entra, eu chamo isso de otimização de recurso. Muitas das vezes a gente tem um recurso ali, a gente está usando de maneira errada com um produto, não vou nem citar qualidade, mas às vezes você está aplicando o elemento errado. E daí você desbalancia mais essa planta e você causa mais problema do que solução. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente tem que fazer o ajuste fino. Né? A gente faz um ajuste de base, adubação de plantio, adubações, né, de cobertura, adubação complementares. Mas depois a gente tem que fazer alguns ajustes finos para poder proporcionar para a planta a melhor nutrição possível. Esse ajuste fino é como a nossa vida, como a nossa saúde. Nós nos alimentamos, tomamos café da manhã, a gente almoça, janta, né? Toma um café da tarde, às vezes, quem consegue, mas parece que está sempre faltando alguma coisa, não é? Aí a gente entra com um complexo vitamínico, uma vitamina C, né? Uma vitamina B, vitamina B12, não sei o quê. Para quê? Para suprir o nosso organismo de elementos, né? De compostos que muitas vezes estão desequilibrados na nossa alimentação. Porque às vezes a gente se alimenta mal, né? A gente não consome aquele produto, ou na quantidade certa, ou não consome um determinado ingrediente que a gente deveria consumir para a nossa saúde. Né? Enquanto a gente é jovem, a gente não sente, mas depois de uma certa idade começa a sentir a falta desses elementos. Pois bem, na planta é a mesma coisa. Né? A gente precisa fazer ajuste fino na nutrição. E a gente precisa usar ferramentas. A análise do solo é a primeira ferramenta que a gente usa, né, Henrique? Sim. A gente faz aquela base, faz análise do solo, quantifica os elementos ali, faz uma análise da fertilidade, verifica os parâmetros que precisam ser ajustados, fazemos o ajuste. Né? Mas no decorrer do desenvolvimento da planta, pessoal, é normal. Você tem falta de chuva, excesso de temperatura, elementos que saem do solo, perdidos aí por volatilização, por lixiviação, alguns elementos que são imobilizados, não ficam disponíveis para a planta. Não é? Com certeza. E aí a planta trava o crescimento, porque aí ela trava o crescimento de raiz por falta de água, por falta de algum nutriente, por um estresse muito forte, né? E então a gente precisa fazer o quê? Né? Colocar esse elemento, né, de uma forma muito prática, ou seja, fazer uma nutrição foliar, uma adubação foliar, disponibilizando para a planta ali alguns elementos que ela possa aproveitar de uma forma mais prontamente disponível e dar uma melhoria em termos de crescimento. E a diagnose? Só que você não pode fazer isso daí de qualquer jeito. Sim, não é? Com certeza. A gente não pode fazer isso no chute, né? No empirismo. A gente tem que fazer isso de uma forma organizada, com princípio, com métodos. Aí é que entra método. Então, diagnose foliar. Então, a gente tem que coletar a folha da planta, não é? Isso, mas não é qualquer correta. folha, é a folha correta. Aí já bate um monte de dúvida. Aí você tem que coletar a folha correta,
na época correta, tá? Encaminhar para o laboratório, fazer análise e depois interpretar. E aí cai no que o nosso querido Henrique aqui está falando, né? Analisar, verificar o que a planta está nos dizendo. Ó, seu problema não é zinco, cara. Seu problema é manganês, tá? Por quê? Por algum motivo lá no solo, o manganês teve uma redução na disponibilidade, ela está absorvendo menos, tá? O zinco pode ser restritivo? Pode, mas o manganês é o mais restritivo. Então, podemos fornecer zinco? Podemos, mas vamos focar no manganês. Então, na verdade, a diagnose foliar é uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer ajuste de adubação do solo, para verificar se a adubação do solo que a gente está fazendo, ela está adequada para aquela situação, para aquele momento da cultura. E interações, né? E interações. Carlos? Porque você pega, por exemplo, você sai de você está no segundo ano ali, no segundo corte, você fez uma calagem extremamente pesada, seu pH subiu, já tem interações no solo ali que pode, naquele primeiro momento, numa análise de solo, deu alguns micronutrientes ali de carga positiva, estava extremamente alto, na hora que você chega na folha, putz, não tem na folha. Mas por que não tem? Houve ali algumas reações ali no solo que indisponibilizou momentaneamente aquele elemento. Então, a gente vem na folha e faz o aporte de acordo com o que a planta necessita ali naquele momento. Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes você vai fazer uma cara meio e fala, nossa, o que eles estão falando, né? Mas essa que é a realidade nossa, as interações no campo. Porque, por exemplo, tem um produto, Isabela, que a gente aplica no solo, chamado calcário. A gente aplica o calcário para algumas finalidades, né? Entre eles, fornecer cálcio e magnésio, aumentar o pH, né? Neutralizar totalmente aí o alumínio tóxico, alumínio trivalente. Só que a hora que a gente já faz essa aplicação do calcário, ele não reage, dependendo do calcário, dependendo do produto, da característica técnica do produto, ele não vai reagir prontamente. Até porque um dos fatores que levam à disponibilização, à solubilização do calcário é água. Né? Então, de repente, o pessoal faz a calagem, aplica o produto, faz a adubação, a cana está se desenvolvendo, de repente o calcário, em função da presença de água, o calcário começa a reagir, não é? Sim. Começa a reagir, a trazer efeitos ali para o solo e começa a aumentar o pH. E a gente sabe que existe uma relação inversamente proporcional, né? Entre aumento de pH e disponibilidade de alguns elementos, alguns micronutrientes, principalmente os elementos catiônicos, os metais catiônicos, cobre, ferro, manganês, zinco, níquel. Então, a hora que o pH começa a aumentar, a disponibilidade desses elementos começa a diminuir, que foi o que ele falou, diminui manganês, diminui zinco. Ah, mas eu coloquei, eu fiz isso daí, a gente colocou na adubação de base, nós colocamos micro, mas fez pH, fez calagem, o pH começou a aumentar, só que ele vai aumentando gradualmente com o decorrer do tempo. Ele vai reagindo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Sim. Ele vai reagindo, dependendo do produto. Produtos reagem, mas tem produtos que reagem mais rápido, outros produtos reagem mais lentamente. Só que ele vai reagindo, vai reagindo, vai reagindo. E nisso ele vai causando alterações. E aí a nutrição da planta, ela oscila, não é? E é nesses momentos de oscilação que a gente tem que ficar de olho para fazer o aporte ali. Né? Eu falo assim, tratamento de UTI, né? Colocar aí você pode dizer, putz, mas então por que a gente faz uma dose dessa e vai prejudicar micronutriente? Beleza, vai prejudicar micronutriente, só que tem alguns outros elementos que você coloca ali na boca da planta, alguns macronutrientes que são, que o aproveitamento deles melhoram muito à medida que esse pH sobe. Por exemplo, o fósforo. Então, é importante você fazer. Show. Então, é importante você fazer porque é um macronutriente, você precisa dele em grandes quantidades, então Perfeito. Você disponibiliza ele no solo e faz o aporte de micronutrientes, que são gramas, via folha. E você consegue fazer uma boa correção. E isso salva o boro. Boro, particularmente, eu gosto de fazer no solo. Boro, para mim, Comenta um solo. pouquinho pra gente sobre isso aí. Assim, o boro na planta, ele é pouquíssimo móvel. Quase que imóvel, na verdade. Então, o que acontece? Quando você faz aplicações, principalmente numa cana-de-açúcar, que você vai fazer esse aporte em 1, 2 vezes e ela vai ficar 1 ano ali para você conseguir fazer um corte dela, você não consegue suprir a demanda de boro de em todas as fases. E o boro ele é extremamente importante, desde formação de parede celular, vasocondutor, enchimento, né, acúmulo de açúcar, no caso da cana-de-açúcar, enraizamento, é muito importante o elemento.
Só que no solo existe várias fontes, né, para ser aplicadas. Algumas delas, até as mais utilizadas, elas sofrem um processo que se chama lixiviação. Ela se perde muito rapidamente no solo, em profundidade, há uma profundidade que a planta não consegue ter o acesso, muito rapidamente, de acordo com o volume de água. Por exemplo, o ácido bórico, ele é um elemento sem carga, ele não consegue se ligar a nada ali no solo, então ele vai lixiviar, ele vai se perder. A planta absorve ácido bórico, só que uma pena que é um elemento que a gente fala que ele não... A gente brinca assim com o produtor que ele não tem braço, ele não consegue se ligar a nada. Se ele cair em algum lugar, ele não consegue se ligar a nada. Então, só que o que acontece? Por ele não ter vamos falar assim, ele não conseguir descer na planta por via um floema, por exemplo, ele não consegue ter essa translocação, a gente tem que fazer ele no solo. Por quê? Porque pelo xilema, né, que é o vaso condutor que pega a água, nutriente, sobe na planta, e esse ele tem uma mobilidade legal. Então, por isso que eu falo que esse é um dos elementos assim, que é primordial a gente fazer no solo. E hoje a gente já tem ferramenta, dentro da AgroPlace a gente tem ferramenta para trabalhar na mitigação da perda desse boro por lixiviação, onde a gente consegue fazer com que ele permaneça mais tempo na área e a planta tenha mais oportunidade de absorver esse elemento, antes dele ser perdido. Então, isso também é muito importante. É importante fazer no solo, mas não é qualquer fonte que você vai fazer no solo que vai ser melhor do que fazer na folha, sabe? Então, a gente tem que entender realmente o que a gente está aplicando, olhar para o custo-benefício dos produtos para que a gente consiga tomar uma decisão mais assertiva. Agora, some-se a tudo isso, todo esse aparato todo de cuidados que a gente tem que ter, agora você soma nisso, nessa equação, o solo arenoso. Solo textura que a gente fala média arenosa para arenosa, são solos que têm um teor de argila baixo, né? Onde a areia acaba se sobressaindo. Então, em solos muito arenosos, os elementos não têm onde se grudar, né? Ele não tem onde se ligar, né? Para ficar seguro, né? Dentro do sistema. Então, eles ficam muito soltos, muito livres, né? E se eles ficam livres, quando a água da chuva ou a água da irrigação, o pessoal das usinas que usam muita aplicação de vinhaça localizada hoje, né? Ou em área total, a água entrando no sistema vai causar a movimentação desse elemento em profundidade. Ela colabora, né? A ação da gravidade está agindo ali, ó. Está jogando a água, ela vai descer. O caminho dela é descer, né? E aí ela vai descendo. Só que ela vai descendo e vai carregando um monte de coisas com ela. Certo? E aí leva... O que são essas coisas? Por exemplo, nutrientes. Por exemplo, boro, né? É um elemento muito móvel dentro do sistema, por isso que a gente tem que utilizar fontes, né? É aquela história da dose certa, da fonte certa, do local certo, na hora certa, né? Exatamente. Para a gente poder fornecer a máxima nutrição para a planta, a melhor nutrição para a planta. Exatamente. E essa tecnologia que ele falou é extremamente interessante, porque muitos fazem também boro foliar, né? Sim. Vocês têm produto também. Sim, com certeza. Foliar. Assim, não é que não funciona boro foliar, mas não resolve o problema, né? 100% do problema. A gente vê nos trabalhos de pesquisa, em diversas culturas, que quando você faz um aporte de uma fonte de boro de qualidade via solo e depois você consegue entrar na folha, ainda mais se você conseguir fazer uma análise de folha realmente, você identificar o problema. Você vem com um aporte de boro via folha, que também tem produtos que são muitas vezes matéria-prima mais inacabada e produtos mais premium, produtos que têm alguns polióis, vamos falar assim, alguns aditivos que vão auxiliar nessa entrada, nessa absorção e nesse aproveitamento, nessa assimilação desse elemento também é importante. Então, mais uma vez, analisar sempre o custo-benefício realmente daquilo que você está aplicando. Ainda mais em algo que, vamos falar assim, impacta no custo, sim, mas muito pouco. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, na verdade. Aquilo que você aporta bem feito, com qualidade, à base de uma análise de folha, com certeza seu incremento em produtividade através dessa ferramenta que você utilizou é muito grande, sabe? O salto é muito grande. Esse ajuste fino, quando bem feito, realmente você tem saltos grandes.
Então, a gente pode dizer que não é um custo, né? É um investimento. Exatamente. Analisar custo-benefício realmente sempre, porque o produto mais premium, ele retorna, ele tem um custo, às vezes, um pouco mais elevado em termos de preço de litro, né? Preço de dose aplicada, mas o aproveitamento, você pode ter certeza que é extremamente maior. Isso a gente nota, é muito prático, na verdade, né? A gente nota isso no dia a dia mesmo, no campo, a gente vê que realmente tem muita diferença. Que legal, show de bola. A gente percebeu com tudo isso que cuidar do solo é importante porque ele pode aumentar a quantidade e a qualidade do produto, mas para aquele pequeno produtor que ainda talvez não tenha muito conhecimento e nem muito capital inicial, qual conselho vocês dão para ele de como iniciar esse cuidado? Eu acho que assim como a gente iniciou a conversa, né? Eu acho que a gente tem que focar muito... a gente não constrói casa sem alicerce. Se você construir, você vai subir parede, vai dar um vento, vai cair. É assim que funciona. Então, a gente não consegue resolver problema grande, problema de macronutriente com folha. Isso por exemplo, vou te dar um exemplo prático. A gente tem nitrogênio líquido de liberação gradual, produto extremamente bem acabado para a gente fazer via folha. Funciona muito bem. Requeima muito menos bacheiro, você vê que é um aporte ali num certo momento que te auxilia muito numa arrancada de planta, sabe? Auxilia muito, mas não vai te trazer a possibilidade de não utilizar um fertilizante via solo para suprimento da demanda desse elemento. Então, é basicamente isso, o meu conselho. Trabalha primeiro base, corrige esse solo, vem com a adubação de macronutrientes. Se possível, faça algum aporte junto com esse macronutriente ali, num suco de plantio, já faça um aporte de alguns microelementos ali que são importantes, que às vezes você identificou na análise de solo de uma forma baixa, né? Ou muitas das vezes, se você está pensando em plantar 200 hectares... e você está, vamos falar assim, você vai ter que economizar, você vai ter que reduzir investimento para plantar esses 200 hectares, plante 100 e use o investimento dos 200, nesse 100, de 150, nesse 100, e faça bem feito. A agricultura, ela deixou de ser algo, vamos se dizer assim, que passou de pai para filho e tal. Hoje, a agricultura é um negócio como qualquer outro, é uma indústria a céu aberto, é uma empresa a céu aberto. Então, se a gente negligenciar qualquer que seja o fator ali dentro, seja um nutricional, seja um operacional, vai ter problema, entendeu? Então, muitas vezes é melhor você começar menor, mas começar com qualidade. Essa é a minha mensagem, na verdade. Não, você tá certíssimo. Eu sigo nessa linha. Solo é a base do sistema de produção, tá? A agropecuária. Então, a gente tem que realmente preparar um solo, né? Não só quimicamente falando, mas estruturalmente, né? A gente tem que tomar cuidado com porosidade, com compactação, né? A gente precisa tomar cuidado com alguns aspectos de estrutura de solo. Depois vem a fertilidade. Estruturar bem a fertilidade desse solo, né? Para que a casa ela seja construída dentro de um alicerce, numa fundação sólida, né? Aí essas paredes aí vão crescer, vão subir, né? Vão ser construídas com estruturação. Acima de tudo, né? Além pensando nessa estratégia toda de fertilidade, a gente fala fertilidade de uma forma geral, mas quando a gente analisa solo, a gente tem que tomar muito cuidado para saber o que a gente vai analisar. Eu vejo ainda uma parte, né, do sistema de produção um pouco resistentes, acho que você até pode me ajudar nisso depois, um pouco resistentes com relação a micronutrientes, né? Eu acho que as pessoas elas acabam, por uma questão de mente coletiva, por uma questão de crescimento, né? Pensando sempre naquilo, macronutrientes. E, às vezes, dentro desses macros, só pensando em macronutrientes, mas, às vezes, faltando, dentro desse conjunto de macronutrientes, faltando enxofre, inclusive. Esquecendo que enxofre é um macronutriente. Só pensa em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. E, às vezes, se esquece um pouco do enxofre
E também, às vezes, não põe muita atenção nos micronutrientes. E dentro dos micronutrientes, existem aqueles mais restritivos, né? Aqueles que, às vezes, os nossos solos fornecem em menor quantidade, né? Disponibilizam para a planta em menor quantidade. E a gente tem que ficar de olho neles. Então, às vezes, eu vejo uma resistência em analisar solo e não solicitar uma análise de enxofre, em não solicitar uma análise de micronutrientes. Porque quando você não solicita uma análise que contenha esses elementos, é porque você não está pensando em pôr. Você não está pensando em adicioná-los ao sistema, certo? Então, eu acho que é importante pensar o seguinte, né? Os nutrientes, eles são divididos ali em macro e micronutrientes. Só que todos eles são essenciais. Então, são essenciais. Se um deles faltar, se um deles for limitante, essa casa vai ter algum problema na estrutura dela. Pode não ser nas paredes, mas pode ser no telhado. Uma hora esse problema vai aparecer. Sim. Então, a gente tem que pensar em toda a estruturação. Porque você faz um investimento de muda, de variedade, de manejo de solo, de preparo, que é pesado, né? Preparo de solo, muda, planta, tal, gasta. Só que falhou em algum detalhe no processo produtivo, a produtividade não vem. Aquela produtividade tão almejada, no caso da cana, os 3 dígitos, né? Atingir os famosos 3 dígitos, não chega. Mas por quê? Porque faltou algum ajuste. Então, voltando, né, à sua pergunta, seja para o grande, para o médio, para o pequeno, né? Produtor, como todo mundo conhece, todos eles devem pensar especificamente em uma excelente análise do solo, contemplando todos os elementos, tá? Quantificando todos os elementos, uma interpretação adequada e uma recomendação equilibrada. Recomendação de correção, de adubação equilibrada, seguindo na sua linha. Financeiramente está difícil, nosso país hoje está complicado, né, em termos de economia. Reduz a área e investe tudo que você pode naquela área. Porque você vai obter melhor produtividade do que se você fizer tudo, né? Sim. Raso, de forma rasa. Né? É isso. E quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente está falando de uma planta que vai ficar ali por vários anos. Isso. Você vai fazer um plantio, um plantio, e você quer que ele dê o máximo de longevidade possível. Porque é muito oneroso a reforma do canavial, né? Por questões aí de realmente operacionais. Então, o que acontece? A gente busca, através desses manejos, realmente, além dos 3 dígitos de produção, a gente não obter esses 3 dígitos por 2, por 3 cortes, e sim por 6, por 8. Hoje eu tenho clientes que, assim, solos mais argilosos, né, que tem cana aí de 14º corte esse ano, colhendo 90 toneladas, não vai arrancar, entendeu? Mas você vai para o manejo do cara, tá certo, tá numa condição de solo melhor, tudo mais, mas o manejo do cara é muito bom, muito eficiente. Quando a gente vem pro solo arenoso, 7 cortes, 8 cortes, entendeu? Então, assim, só que eu tenho cliente também que tem que reformar canavial, a gente vê clientes que tem que reformar canavial com 5 cortes, com 4, 5 cortes, entendeu? Por algum manejo aí, né? Às vezes nem só nutricional, mas de planta daninha, alguma coisa nesse sentido. Um mau posicionamento de varietal, entendeu? Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente tem que fazer muito bem pensado para que o negócio realmente dê certo. Não, é exatamente isso. É um conjunto de fatores. A gente tem que entender isso. Não dá para tomar uma decisão com base numa informação só. São várias informações que elas devem ser unidas, né? Bem trabalhadas, para se tomar uma decisão final de manejo. Exatamente. Então, essa questão de posicionamento varietal, ambiente de produção, cada variedade no seu ambiente certo, né? Trabalhar muita matéria orgânica no solo, para reter mais água, mais nutrientes. Sim, né? Muito importante. E trabalhar com ferramentas. Eu vou até, se você me permite, né? Só vou fazer uma pergunta assim, para você nessa questão da diagnose. Qual que é a resistência assim, do setor em ampliar, como é que se diria assim, implementar uma avaliação periódica com coleta de folhas e diagnose, né, para tomada de decisão? O que você vê que às vezes
se torna entrave? O que você vê em termos de informação do setor? Então, Carlos, assim, na verdade, eu acho que essa é uma falha até dos técnicos que estão no mercado hoje. Entendi. São pouquíssimas empresas realmente que estão no campo, que fala de análise de folha, que sabe interpretar uma análise de folha, que seja via um DRIS ou não, entendeu? Então, assim, existe isso ainda, e existe essa questão que você tinha comentado mesmo, do produtor às vezes achar que por ser um micronutriente, ele seja menos importante do que um macronutriente, mas na verdade o micronutriente não é simplesmente porque ele não é importante. Ele é micro porque ele precisa de pequenas quantidades. Só que quando você pega, existem vários trabalhos que mostram, quando você pega e tira um micronutriente de uma planta e coloca todos os outros nutrientes, ela fica raquídica, ela não desenvolve. Agora, quando você falta com um macronutriente, por exemplo, ela pode se desenvolver ainda. Agora, sem micronutriente, faltou um micronutriente, que é um ativador de alguma enzima, alguma coisa importante ali, ela não vai desenvolver. Então, o micronutriente ele é tão importante, em alguns momentos até mais importante do que alguns macronutrientes, entendeu? Então, assim, essa questão, essa quebra de paradigma, isso tem que acontecer. E eu acho que as empresas também focar um pouco mais nisso, sabe? Nós, assim, a AgroPlace, ela é diferenciada, ela né? visa muito isso, a gente trabalha muito forte, a gente tem ferramentas dentro do nosso portfólio para desenvolver realmente e gerar essa demanda do setor. Só que a gente ainda tem esses entraves, né? E eu acho que a gente também, através de alguns movimentos, precisamos realmente levar isso que a gente está conversando aqui hoje e levar que realmente é importante, que às vezes eu costumo usar muito isso com o produtor, de falar para ele aquilo que eu comecei falando, de você aportar o recurso de uma forma mais correta, sabe? Um análise de folha é tão barato perto do investimento que você vai fazer numa aplicação errada, entendeu? Então, não vale a pena. Não vale a pena você ir para o mercado, comprar um produto que você... Ou um saladão, muitas das vezes, compra um produto com 15 elementos, mas não, são traços de 15 elementos, você compra e fala assim, fiz tudo, agora está tudo certo. Não é assim que funciona, entendeu? Às vezes é um nutriente específico. Então, é muito importante. A diagnose foliar eu acho fundamental. Sim. Aí, vamos supor, eu tenho uma produção de cana-de-açúcar, já fiz a análise do solo, já comprei os nutrientes necessários, os fertilizantes. Como que é feita essa aplicação do produto no solo? Então, aí vai depender do que você está fazendo. Por exemplo, vamos pensar, você está num estabelecimento da cultura. Geralmente você vai... Depende muito de qual que é o produto que você está utilizando, qual que é a tecnologia e tudo mais, o que vai pedir nessa análise, mas vamos lá. Geralmente a correção ela vai vir em área total, depois macronutrientes, alguns macronutrientes ali, fósforo, um pouquinho de nitrogênio, pode ser que venha na linha. Depois existe ali o quebra-lombo, que daí geralmente o pessoal faz um aporte ali de potássio, às vezes algum nitrogênio também, depende aí da pessoa, você entendeu? E depende do produto que ele colocou no suco de plantio. E existe o corte de soqueira, né? Que daí você vai colocar algumas coisas no suco e também você faz uma adubação ali naquele momento de acordo com aquilo que você necessita. Geralmente nitrogênio e às vezes algum aporte de potássio ali também. Depende se é área de vinhaça ou se não é uma área de vinhaça, tem problema com potássio ou não. Basicamente dessa forma, e depois ali no suco, né, no jato dirigido ali, pode ser que venha algum micronutriente e depois é via folha. Nessa folha, vocês têm algum protocolo, por exemplo, de produtos que vocês recomendam numa fase, por exemplo, de pré-maturação? Temos, geralmente, aí numa prematuração, a gente vai para aqueles elementos que são importantes para o acúmulo, né, de açúcar. Aí, então, a gente está falando de boro, a gente está falando de potássio, a gente está falando de magnésio, alguns produtos nessa linha. Junto desse pacote de tecnologia, a gente tem produtos que vai vir com aminoácido e mais extrato de alga, que vai auxiliar toda essa questão realmente da planta... pegar todo aquilo que for todo fotoassimilado, né, e realmente concentrar
para esse acúmulo de açúcar. Então, a gente faz, geralmente, aí, ou junto com o maturador, quem não faz maturador, aí, pelo menos uns 40 dias antes da colheita para a gente conseguir ter esse incremento. Esse eu acho que é o ponto, né? Nessa fase de pré-maturação, se o setor ele faz uma boa adubação, uma aplicação foliar, vamos colocar assim, né? Que ele faz um aporte, que a gente diz o seguinte, né? A nutrição da planta já está completa ali, né? Mas esse aporte que é feito nessa fase anterior à maturação, do início da maturação da cana-de-açúcar, esse ajuste que se faz via aplicação de alguns nutrientes, né? Como por exemplo, potássio, magnésio e boro, né? Ele faz um ajuste fisiológico muito interessante. Sim. Né? Toda a base, toda a estrutura, todo o esqueleto da planta está pronto. Mas são pequenos ajustes que se busca naquele momento para potencializar a produção de açúcar justamente antes dessa fase de interrupção, né? Sim. De produção, né? Antes da colheita, que vai seguir depois. Isso. Então, isso é fantástico, isso é fantástico. Por isso que eu digo, não é só fazer adubação foliar, não é só fazer a análise do solo, diagnose foliar, você tem que saber o que fazer com ela, né? Você tem que pegar esses dados, essas informações, né? E lapidar, minerar ali. Eu falo que é mineração de informações. É a ciência de dados. Você vai chegar e vai começar a observar para encontrar o melhor ajuste nutricional para aquele ambiente, né? Para aquela condição. E aí você aplicar. Isso é recomendação, né? Sim. Aí você faz de forma assertiva para potencializar o ganho lá na frente. Tudo exatamente. Sinalizações, né? Sinalizações. É importante. Encaminhando para o encerramento, gente, quero agradecer vocês por trazer tanto conhecimento. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo agora vai saber como cuidar melhor do solo e tocar para frente o seu empreendimento. Quero dar os créditos. A produção desse podcast foi feita pela Mariana Santana, com meu apoio, Isabela Vicentim. Contamos também com o apoio técnico do João Roque e do Fernando Santos, que são técnicos do Laboratório de TV e de Rádio. Se esse conteúdo te ajudou, peço que siga nas redes sociais a Qualisolo e fique ligado nos próximos episódios. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu.